Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu estou bem, muito obrigado por perguntar mais uma vez. Então, eu acho que pela primeira vez na vida, né? Ou não na vida, né? Mas primeira vez, desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, né? Eu realmente falo bom dia e é realmente período da manhã aqui, né? Enquanto eu gravo. Geralmente é à tarde, à noite ou até mesmo madrugada, igual uma aula do sexto ano que eu gravei. Então, vou até mostrar pra vocês, eu tô emocionado, tô extremamente assim, feliz, né? De conseguir gravar pra vocês no período da manhã. Saca só, eu tô até emocionado, meu Deus do céu. 9 horas da manhã, realmente falando bom dia pra vocês, né? Ah, professor, mas não era pra você estar em aula hoje, agora? Era pra eu estar em aula sim. Só que a turma aqui na qual eu estaria dando aula está assistindo um vídeo que eu já gravei, né? Então esse é o milagre da tecnologia, não é mesmo? Então, vocês me perguntam agora, né? Professor, o que nós vamos fazer agora, né? O que você vai ensinar hoje? Qual vai ser o conhecimento que nós vamos adquirir hoje? Pois é, eu falo para vocês. O conhecimento que vocês vão adquirir hoje está relacionado aí sobre, né, na verdade, o ser humano e o clima. Relação do ser humano e do clima. Tá bom? A gente ficou falando de clima, 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 clima. Vento, 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 vento. E agora, clima, 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 clima de novo. Só que a relação nossa com o clima terrestre. Lógico que a gente vai começar falando isso aí, né? Começando esse assunto, a gente vai começar falando sobre aquecimento global. Aquecimento global e efeito estufa. Qual que é a diferença? O que isso significa? Né? Qual que é a linha tênue entre efeito estufa e aquecimento global, né? Então, bora fazer um resumex aí na lousa. Bora lá. Bom, mas antes disso, né, antes da gente falar sobre efeito estufa e sobre aquecimento global, se existe aquecimento, quer dizer que a Terra é aquecida por meio de alguma fonte, né? Que fonte que provoca então o aquecimento da Terra? Basicamente, essa fonte é o Sol. Exatamente. Então, é o Sol que representa, né? O Sol que é a principal fonte aí de calor e luz do planeta Terra. Lógico, sem ele não existiria vida, né? Porque nós precisamos dessa energia, tudo na, na, na Terra, né? Toda a vida na Terra gira em torno da energia proveniente do Sol. E, basicamente, se o Sol ele é essencial para a vida na Terra, né? O efeito estufa também é muito importante nisso. Ué, professor, mas o efeito estufa não é uma coisa ruim? Pois é, vocês vão ver que não. É um fenômeno natural que é muito importante para a vida na Terra e não é algo prejudicial para ela, na maioria dos casos. Vamos ver isso daí. Então, gente, a gente sempre fala que o Sol é, ele entrega para a Terra, né, assim como todos os outros planetas do Sistema Solar, né, ele entrega energia na forma de luz, né, que a gente vê aqui, a luz do Sol, né, do Solzinho, e calor. Mas caramba, como assim calor? Como que o Sol entrega calor? Como que tudo isso viaja até o espaço até chegar aqui na Terra, né? Bom, vamos para saber disso, para entender isso, né, a gente tem que entender sobre comprimentos de ondas eletromagnéticas, tá? Parece um negócio difícil falando desse jeito, né? Mas não é tão difícil assim. Eu vou explicar. Deixa eu pegar um gráfico para vocês. Acho que sai um pedacinho do vídeo aí comigo quieto procurando o gráfico, né? Mas não tem problema, não vou cortar. Não vou cortar. Por quê? Porque eu não vou perder tempo com isso. Ó, seguinte,
Vamos estudar ou entender o que são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas capazes de viajar pelo espaço, independentemente se esse espaço tem matéria. Ou seja, ele não precisa, as ondas eletromagnéticas não necessariamente precisam de sólidos, líquidos ou gases para viajar, para passar por um espaço, por exemplo. Né? As ondas eletromagnéticas elas conseguem simplesmente viajar pelo espaço, pelo vácuo. Tá? Viajar pelo vácuo. Ondas de rádio são exemplos, micro-ondas, radiações, alfa, beta, gama, raios-x. Ah, luz visível, olha só, as coresinhas do arco-íris, que são as cores básicas. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul claro só, azul claro, azul anil e violeta. Sou verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Né? Então, ó. Seguinte. Lembrando que as ondas eletromagnéticas viajam pelo espaço, né? Inclusive na ausência de gases, faz todo sentido a luz do Sol chegar até aqui e viajar todos aqueles milhões de quilômetros no vácuo, né, até chegar aqui na Terra. Muito bem. As ondas eletromagnéticas que chegam do Sol, né, são mais ou menos nesse espectro aqui, tá? Principalmente aqui as ondas intra não, né? Caramba. As ondas infravermelhas, né? A luz infravermelha, os raios infravermelhos, melhor dizendo, e V não quer dizer 4 em romano, não, é infravermelho, tá? E radiação UV, ultravioleta. Infravermelho, ultravioleta. Faz todo sentido esse nome, gente. Ó, temos a luz visível, que vai do vermelho ao violeta, de acordo com o comprimento de onda. Quanto mais próximo do vermelho, mais longo é esse comprimento de onda. Professor, mas o que é comprimento de onda? Tá bom, deixa eu pegar outro gráfico para explicar para vocês. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou falar. Seguinte. As ondas eletromagnéticas, assim como qualquer onda, né, como a gente consegue ver aqui na imagem, apesar de estar bem pixelada, dá para entender, né? Elas são feitas, né, elas têm uma certa altura e uma distância entre uma onda e outra. Essa distância pode mudar, pode ser diferente, tá? Pode ser uma distância que está em lambda aqui, ó. Já viu o Jovem Nerd que fala lambda, 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 nerds? Então, ele fala de lambda aqui, que é esse símbolo aqui, né? Acho que é se não me engano, é uma letra grega. Bom, o que eu ia falar? Sim. As ondas, elas têm distâncias diferentes entre elas, né? Então, um comprimento de onda muito longo significa que essa distância lambda aqui entre uma onda e outra é grande. Então, a distância da crista, né, que é a pontinha aqui dessa onda, até a outra, é muito grande. Se essa distância for mais curta, quer dizer que a frequência dessa onda é maior, certo? Quer dizer que o comprimento de onda é menor e a frequência é maior. Calma, deixa eu explicar de novo. Seguinte. Comprimento de onda. Distância entre uma onda e outra. Se essa distância for curta, o comprimento de onda é curto. Se essa distância aqui for bem longa, se essa onda aqui for achatada, o comprimento de onda é longo, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma outra imagem para vocês. É essa daqui, ó. Seguinte. Deixa eu abaixar isso daqui. Aí, pronto. Agora eu vou ficar aqui embaixo dessa onda aqui. Enganando nessa cauda de cometa. E na Via Láctea. Não é onda, né? É carona. Então a referência não deu certo. Ó. Olha aí em cima. Vou até ficar maior aqui, ó. Ó. Isso. Bom. Seguinte, então.
Com essa imagem, a gente consegue perceber que os comprimentos de onda eles podem ser mais longos, como a gente consegue ver aqui, né, que são as ondas dos raios ultravioleta, com frequências, né? Não vou falar frequência agora para não confundir vocês, tá? Então, esse comprimento de onda aqui mais longo, como a gente consegue ver aqui, por exemplo, os micro-ondas, infravermelho, luz visível e tudo mais, né? Elas... Caramba, eu tô me perdendo. Calma aí, deixa eu pensar no que eu vou falar e eu falo pra vocês. Agora vai, hein? Ó, nós temos comprimentos de ondas maiores ou mais longos, como nesse caso aqui, olha aqui meu mouse. Nesse caso aqui, né? Nós vemos que a distância entre as ondas, olha o meu mouse, a distância entre as ondas é maior em relação a comprimentos de onda mais curtos, né? Olha só a distância pequenininha entre essas ondas aqui, né? Raios ultravioleta, raios X, raios gama. Então, esse comprimento de onda aqui, por ser mais curto, né? Ele vai ter uma frequência maior. Professor, o que é frequência? Calma, calma, meu nobre aluno, eu vou explicar para você. Vamos pensar. Em uma certa distância, nós temos mais ondas aqui. Ou melhor, a gente tem... em uma certa distância, nós temos menos ondas aqui. Vamos supor, daqui até aqui, nós temos 3 ondas somente, né? Conforme a gente vai para cá, se a gente pegar essa mesma distância, por exemplo, daqui até o final, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em vez de 3 ondas, nós temos 13. Se nós temos 13 ondas no mesmo espaço, né, significa que comprimentos de onda, né, ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda mais curtos têm uma frequência maior. Nós encontramos mais ondas no menor espaço, né, maiores quantidades de ondas, de cristas de ondas em um certo espaço, tá? Será que ficou confuso? Não sei, eu vou revisar isso com vocês na aula Zoom, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, isso acontece com toda e qualquer onda eletromagnética, inclusive, olha aqui embaixo, a luz visível. Isso acontece com a luz visível também. E isso, né, pode explicar para a gente como que acontece o efeito estufa, né? Por que que o Sol também traz para a gente o calor? Como que isso acontece, né? Como que a luz branca que vem do Sol vai proporcionar calor para a gente, né? Ser uma fonte de calor. Bom, isso eu já perguntei para vocês e eu quero perguntar novamente, tá? E eu quero que vocês sejam sinceros, vocês sabem ou não, hein? É o seguinte. Ó, presta atenção. Presta atenção. É o seguinte. Aí. Que cor é a luz do Sol? Vou perguntar de novo. Que cor é a luz do Sol? Prometo não bater em vocês. Tô brincando, tanto que eu nem consigo, né? Se vocês falarem que é amarela. Porque é mentira. Não é amarela. Não é amarela. A luz do Sol é branca. A luz do Sol é branca, tá bom? Amarelo, a gente tem a impressão de que o Sol é amarelo. Porque quando a gente consegue enxergar, olhar para o Sol, né, sem ficar cego, é justamente quando ele está nascendo ou está se pondo, quando ele está próximo do horizonte. Isso causa uma refração nessa luz branca e ela aparenta aqui na superfície da Terra, né, somente as versões, as partes aí, né, os comprimentos de onda mais longos, que são as cores vermelha, laranja e amarela. Por isso que parece que o Sol é amarelado, alaranjado, quando a gente consegue olhar para ele. Quando a gente não consegue olhar para ele sem a gente ficar cego, é justamente mais ou menos meio-dia, né, quando o Sol está lá em cima. Aí vocês conseguem perceber, olhando nas coisas que são iluminadas por ele, porque você não pode olhar diretamente para ele, porque isso faz mal para você, você vai perceber que a luz é branca, a luz que vem do Sol é branca. Não se esqueçam disso. A luz do Sol é branca, a luz do Sol é branca, a luz do Sol é branca, a luz do Sol é branca. Pronto.
Depois desse piti, acho que vocês não vão mais se esquecer. Até babei, ó. Então vamos lá. Seguinte, presta atenção. Presta atenção. A luz do sol, que é branca, né? Ela pode ser fragmentada. Fragmentada? Não, né? Ela pode ser decomposta nas cores básicas que nós encontramos no arco-íris. Vermelho, amarelo, desculpa, falei laranja, pensei em laranja e falei amarelo. Vermelho, laranja, amarelo, verde. Aqui só tem um azul. Azul claro, azul escuro e violeta. O que tem dois violeta aqui? Eu não sei. Na verdade aqui era para ser azul claro. E aqui onde está um roxo escuro, na verdade é azul escuro, tá bom? Azul claro é azul cor de céu, igual desse prisma aqui, essa cor aqui. E o azul escuro é o azul anil. O azul anil é aquele azul que tem no círculo central da bandeira do Brasil. Tá? Aquele círculo azulado dentro da bandeira é o azul anil. Por isso que fala. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo o quê? Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Entendeu? Então, ó. Seguinte. O que acontece? Essas cores aqui, elas chegam até o planeta Terra. Inclusive, as cores que não são visíveis, como, por exemplo, o ultravioleta, que são comprimentos de onda aí, mais curtos, né? Uma frequência maior em relação ao violeta, né? São os raios ultravioleta. Por ter uma frequência maior, são ondas assim, ó. Elas não são assim. Olha aqui na minha câmera. Elas são assim, entendeu? Com essa graça, acho que vocês não vão esquecer. Vocês falam que quando eu faço as graças para explicar, vocês nunca se esquecem. Então, é essa a ideia. Então, ó. O comprimento de onda... Desculpa, além da luz visível, vem outros tipos de ondas eletromagnéticas que nós, com os nossos olhos humanos, os de seres humaninhos, não conseguimos enxergar. Professor, existem animais que enxergam infravermelho e ultravioleta? Sim, alguns insetos, por exemplo, alguns crustáceos, mas a gente, infelizmente, não. Né? Então, ó, seguinte... Essa luz aqui, além de outras ondas eletromagnéticas que são invisíveis, chegam até o planeta Terra através do Sol, e parte dela é absorvida pela Terra e pelos oceanos, pelo solo, né, pelos continentes e pelo oceano. Ela é absorvida e ela é convertida, tá? Essa luz todos esses raios aí são convertidos em luz infravermelha, que nós não conseguimos ver, ela estaria aqui, ó, acima do vermelho, tá? Raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos, esses sim, são responsáveis. Vou deixar um resuminho no final, depois de explicar isso daqui para vocês. Esses raios, eles são efetivamente responsáveis por aquecer a Terra. Os raios infravermelhos, que são comprimentos mais longos, comprimentos de ondas mais longos, né? Mais longos, inclusive, que o vermelho visível. Eles são os responsáveis por aquecer a Terra. Por quê? Todos os outros comprimentos de onda que chegam do Sol são absorvidos pelos continentes e pelos oceanos, presta atenção no que eu estou falando, e são transformados em raios infravermelhos. Certo? Então vou pegar um outro gráfico para mostrar para vocês. Antes disso, né? Vamos ver esse daqui de novo. Ó. Todos esses raios aqui, especialmente aí ultravioleta, luz visível e infravermelho, tudo isso é transformado em comprimentos de ondas mais curtos, como eu disse. Desculpa, comprimentos de onda mais longos, que são os infravermelhos, né? São os comprimentos de onda infravermelha. Que tem, né? Ou seja, a distância entre as ondas, elas são maiores, né? A distância entre uma onda e outra é maior em relação à luz visível, luz ultravioleta, raios X e tudo mais. Aí sim o infravermelho vai proporcionar ao planeta Terra calor, tá bom? Vai aumentar a temperatura do ar atmosférico. Agora sim,
Não, antes disso. Olha só é, que imagem da hora que eu achei, né, quando eu estava procurando sobre prisma, né, para mostrar para vocês como que a luz branca ela é transformada nas cores do arco-íris, né, vermelho, laranja, amarelo, verde. Agora sim, ó, azul claro, azul anil e violeta. Olha que bonito, dá pra colocar no plano de fundo, né? Pra quem gosta de Pink Floyd, né? Eles têm um disco que tem essa capa aí. Sensacional, coisa mais linda. Aí vocês me perguntam, como que o arco-íris funciona, né? Por que ele aparece? Ah, mas eu explico a vocês com total tranquilidade. Vocês viram aquele prisma, né? Então, as gotículas de água, elas vão funcionar mais ou menos como um prisma. Ela vai receber a luz branca e a gotícula de água microscópica, né, que está na forma de vapor de água vagando pelo ar, vai pegar essa luz branca que vem do Sol e vai fragmentar, vai decompor essa luz na luz visível, né, nas 7 cores visíveis para nós seres humanos. E aí o arco-íris é formado. Lembrando que o arco-íris ele só se forma quando o vapor de água na atmosfera está bem alto, né? Como por exemplo depois da chuva, né? Depois de uma chuva ainda tem vapor de água no ar atmosférico e aí o céu fica limpo, né? A luz do sol ela vem e o sol fica muito aparente, né? Por conta disso, as nuvens elas desaparecem depois da chuva e aí o arco-íris se forma. Muito bonito, inclusive. Nossa senhora, mas hoje eu tô o mestre em imagens de baixa resolução, né? Meu Deus do céu, essa daqui dá para contar os pixels. Olha só, parece que é feito naquele programinha chamado MS-DOS. Alguém já jogou algum joguinho do MS-DOS? Eu vou pegar algum joguinho das antigas, de DOS, e jogar para vocês verem. Meu Deus do céu, vamos lá. Ó, radiação solar, os raios solares chegam até aqui, né? A luz branca e do jeito que a gente já sabe, não é mesmo? Então, ela vai bater aqui na Terra. Tchuu! Parte dela vai ser absorvida pelo oceano e pelos continentes e vai ser transformada em o quê? Raios infravermelhos. Parte desses raios infravermelhos batem aqui e volta, ricocheteia e volta, né? Igual o pessoal fala, né? A sua inveja bate e volta, né? Não, não é isso. Na verdade, são os raios infravermelhos, né? Eles batem na superfície do oceano, na superfície da Terra, né? Que são os continentes e oceanos, e volta para o espaço. Outra parte encontra alguns gases, justamente alguns gases que são os gases estufa. Então, preste muita atenção no que eu estou falando. Parte dessa radiação infravermelha encontra gases chamados de gases estufa. Esses gases estufa são capazes de absorver esses raios infravermelhos, esses raios infravermelhos. Eles ficam o quê? De novo, ó. O que é isso que eu estou fazendo? Agitados, igual a gente viu nas nossas aulas Zoom, né? Eles ficam agitadões por causa desses raios infravermelhos. Então a luz infravermelha agita essas moléculas desses gases estufa. Eles se aquecem e eles funcionam então como um aquecedor para a atmosfera. Ele vai manter, como ele absorve esses raios infravermelhos com eles, né? E eles ficam agitadões, eles vão aquecer a atmosfera terrestre mais do que o normal, ou não mais do que o normal, né? Mais do que em comparação a planetas ou corpos celestes que não têm atmosfera. Ou seja, aqui no planeta Terra, mesmo que esteja de noite, ela ainda apresenta uma temperatura amena. A média de temperatura, por exemplo, à noite no planeta Terra é por volta aí dos 15 graus, né? Até aqui onde a gente mora, né? Fica aí por volta dos 20, 15. Agora que está inverno, né? Quando esfria, na verdade, quando fica de noite, esfria bastante, né? Como, por exemplo, essa noite aí,
Estou gravando isso na terça-feira. A noite de segunda para terça estava um tanto quanto fria, né? Umas 9, 10 horas da noite, quando a gente saía para o quintal, por exemplo. Então, mesmo assim, a temperatura não esfria tanto a ponto de tudo congelar à noite. Isso não acontece. Enquanto que a noite aqui fica por volta dos 15 graus, se não tivesse efeito estufa, à noite nós presenciaríamos temperaturas de menos 18. Aqui no país tropical, chamado Brasil, exatamente, menos 18. Se dá para imaginar um negócio desse? Ia nevar à noite, né? Isso faria com que essa variação de temperatura fizesse com que o ambiente fosse muito mais instável, né? Isso atrapalharia também não o crescimento, né? Mas o desenvolvimento da vida, tá? no planeta Terra como um todo, certo? Então vamos lá, vamos fazer um resuminho aí sobre efeito estufa, colocar as coisas mais importantes. Eu vou instalar os dedos e já vai aparecer muita coisa na tela de vocês, porque é automático. Eu instalo os dedos e já aparece, quer ver? Ó? Então, basicamente, como que vai acontecer? Ó, a luz branca, aqui, olha o meu mouse aqui, ó. A luz branca, ela vai ser convertida, isso aqui era para ser uma chave. Até eu, na lousa, consigo fazer uma chave melhor do que essa fonte. Mas enfim, é o esquema assim arrojado que eles encontraram de colocar nessa fonte dessa lousa digital, né? Para quem está curioso aí, a luz digital se chama Microsoft Whiteboard, tá? Que é tipo quadro branco, né? Só que coloquei fundo preto, fica melhor. Microsoft Whiteboard é um programa, obviamente, da Microsoft e ele é grátis, tá? Se vocês quiserem baixar aí para dar uma olhada, tal, ver como é que é, isso aqui. Então, ó, seguinte. A luz branca que vem do Sol, ela é convertida nesses raios, né, de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. A luz visível, quando nós conseguimos ver uma projeção aqui para ver o comprimento de onda, que é longo próximo ao vermelho e curto próximo ao violeta, né? Ultravioleta, raio-x e raios gama. Muito bem. Praticamente toda essa luz consegue entrar aqui, que é basicamente, quais delas conseguem entrar? Raio-x consegue entrar? Raios gama conseguem entrar? Não. A atmosfera barra, né, a atmosfera terrestre, barra esses tipos de raios. Vai entrar somente o quê? Infravermelho, do infravermelho até o ultravioleta, tá bom? As únicas que entram no planeta Terra, então, repetindo, são do infravermelho até o ultravioleta. Muito bem. Então, além disso, né, nem toda a radiação, nem toda, né, não é 100%, né, da radiação ultravioleta que chega até a superfície terrestre. Porque nós temos uma camadinha da atmosfera, dentro de uma camada grande chamada estratosfera. Dentro da estratosfera a gente tem uma camadinha chamada camada de ozônio, que é uma camada formada por um gás chamado ozônio. Olha só que coincidência, né? A camada tem o nome do gás que o forma, né? Pois é. Então, essa radiação ultravioleta que poderia causar mal pra gente, né? Mata alguns micro-organismos, inclusive. A ultravioleta é uma forma de esterilizar, de matar bactérias, por exemplo, né? De inativar vírus. Ou causar câncer também, né? Câncer de pele em alguns animais, como por exemplo o ser humano. Parte dela, né, boa parte dessa radiação ultravioleta é absorvida, filtrada pela camada de ozônio. Tá? Essa é a importância da camada de ozônio. Não falar importante, mas nem sempre se fala por que ela é importante. Bom, maravilha. Luz branca transformada em tudo isso. As ondas que entram aqui na atmosfera, que são do infravermelho até o ultravioleta, chegam até a superfície terrestre. Infravermelho, luz visível, e ultravioleta, então chegam à superfície terrestre. Muito bem. A luz visível e o ultravioleta, principalmente aí a luz visível, tá? É absorvida, então, como eu disse,
Ó, vamos até colocar aqui. Às vezes eu tô falando aqui e aí não tá gravando. Deixa eu ver se tá... Ah, não, tá gravando. Beleza, temos 10 minutos ainda. Então a luz visível e a ultravioleta é transformada ou ela é convertida, né, igual aquele carinha do Age of Empires, já viu Age of Empires 1? Que tem aquele monge que converte as unidades. Ih, não estava gravando? Não tem problema. Se não gravou a piadinha que eu acabei de fazer, eu não ligo. Vou deixar assim, porque dá trabalho depois editar tudo isso. Eu não vou editar, né? Estou fazendo essas paradinhas na própria gravação. Então, ó, é o seguinte. Infravermelho, luz visível e ultravioleta, eles são convertidos, né? Ó, convertidos. É, igual o monge de Age of Empires, convertido em radiação infravermelha. Olha só, vou até fazer uma setinha aqui, ó. Pou, pou, pou. Certo? Luz visível e ultravioleta são convertidas em infravermelho. E aí o infravermelho em si parte vai refletir para fora da Terra e parte vai ser então absorvida por gases do efeito estufa. Aí, professor de vocês colocou aí um resumo do que acabou de ser falado, né? Não é um resumo, na verdade é quase que especificamente o que eu falei para vocês agora. Parte do infravermelho é refletido e vai para o espaço, como a gente consegue ver, olha aqui na seta, vem, essa luz, toda essa radiação aqui, né? Todas essas ondas eletromagnéticas é transformada, convertida em infravermelho. Parte desse infravermelho vai para o espaço e a outra parte fica retido, preso aqui na Terra. Quem que segura esse infravermelho? Quem que absorve e segura esse infravermelho? Absorve, fica com ele, deixa com ele, são os gases estufa, tá? Ou gases do efeito estufa, ou simplesmente gases estufa. Então vamos grifar aqui, ó, o infravermelho. Vamos grifar de que cor? Vermelho, é claro, né? Não é bem um vermelho, é quase um rosinha, né? Mas é quase um vermelho, tá valendo. Então parte do infravermelho é refletido e vai para o espaço. Outra parte capturada pelos gases do efeito estufa. Muito bem. E quais são esses gases do efeito estufa que a gente está falando aí desde o começo da aula? São os seguintes. Então, quais são esses gases do efeito estufa? São vários, tá? Mas os principais são esses que eu coloquei na tela para vocês. O dióxido de carbono, que é o CO2, e eu coloquei desse jeito, né? Parece que foi uma criança que escreveu, porque é difícil fazer com o mouse, né? Escrever com a caneta aqui no mouse, só com o mouse. Então, eu coloquei desse jeito, não escrevi, porque não tem como colocar com essa fonte, com esse programa, pelo menos eu ainda não sei como, esses números pequenininhos aqui, ó, embaixo. Tem como você escrever tipo CO2 e número grande. Mas aí fica errado quimicamente falando, né? As moléculas a gente tem que colocar, as fórmulas químicas, a gente tem que escrever com esses números pequenininhos. Ah, professor, nossa, mas esse O ficou perfeito, né? O que aconteceu? Então, não, isso aqui foi... Eu fiz o O e aí o programa reconheceu como um círculo e deixou ele perfeito assim, tá? Foi o próprio programa, não fui eu não. Olha só o meu O como que fica. Então, ó. Basicamente, importante é entender, né? Deixa eu até ficar grande aqui, que não tem necessidade de ficar tão pequenininho lá embaixo. Ó, nós temos o dióxido de carbono, CO2, tá? É um gás do efeito estufa que tem naturalmente na atmosfera, mas nós mesmos, seres humanos, somos capazes, né? Nós temos essa fantástica capacidade de jogar mais dióxido de carbono no ambiente, mas aí é um outro assunto que é o aquecimento global. Calma. Gás metano, tá? Nós, seres humanos, com as nossas atividades, também conseguimos liberar gás metano no ambiente. Óxido nitroso, que é um gás comumente encontrado no ciclo do nitrogênio. Esse ciclo é acelerado pelo ser humano também, lógico.
E o vapor de água, que apesar de não ser um gás, vamos até colocar um asterisco aqui, ó. Opa, vou até colocar um asterisco aqui. Se alguém falar asterístico, fala que está errado, tá? É asterisco. E não dá mais para mudar. Então vou colocar aqui, ó, um asterisco à mão mesmo. Ó, que maravilha, que perfeito, perfeição de asterisco. O vapor de água, apesar de não ser um gás do efeito estufa, né? Ele contribui, apesar de ser gotículas microscópicas, né, viajando no ar, o vapor de água também é capaz de segurar parte dessa radiação infravermelha aqui, ó, que é transformada, né, quando entra aqui na atmosfera terrestre. E com isso, esses gases de efeito estufa seguram esse infravermelho, se aquecem, absorvem essa radiação, se aquecem, né, se agitam. Lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então eles se agitam e aí esquenta o planeta, fazendo o efeito estufa. Lembrando que estufa, né, é aquela casa de vegetação feita de vidro, né, que faz com que parte dessa radiação infravermelha, parte dessa luz do sol, desse calor que vem do sol, não seja perdido para o ambiente, né? É o mesmo efeito que acontece quando a gente deixa o carro no sol parado, lembrando que ele tem vidros, né? Essa luz do sol entra pelo vidro, né? Esse calor não sai, então o carro fica uma sauninha quando você deixa ele o dia inteiro no sol e depois abre ele, né? E aí você vai entrar, você parece que vai morrer defumado. Então é isso, gente. Basicamente, esse foi o assunto que eu quis tratar com vocês hoje. Eu espero que não tenha ficado confuso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu sempre gosto de fazer esses vídeos para vocês. Dá trabalho, gente. Parece que não. Parece que é de boa, parece que eu estou me divertindo. Eu estou sim. Na verdade, eu estou. Mas eu estou me divertindo, mas não quer dizer que não dá trabalho. Dá trabalho esses vídeos. Então, por favor, assista esses vídeos, tá? Eu vejo lá que tem, às vezes, as duas turmas assistem, né? Era para as duas turmas assistirem. Eu tenho 25 alunos em cada turma. Aí tem 30 visualizações. Ou seja, tem uns cabeçudos aí, ó, que não estão assistindo, tá? E eu não tô falando que vocês têm que ter visualização. Não tô nem aí para visualização. Na verdade, eu quero dizer que vocês têm que assistir. Eu tô fazendo esse conteúdo para vocês, tá? Tô colocando no YouTube para vocês. Se não fosse YouTube, ia ser Google Drive, qualquer outra coisa. Mas o importante é que vocês assistam. Não só porque dá trabalho para mim e porque eu tô fazendo com muito esmero e com muito carinho para vocês. Não, porque é importante para o aprendizado de vocês, tá bom? É o intuito de todos esses vídeos e tudo que a gente faz de forma remota aí, tá bom? Consciência, por favor. Fala para os amiguinhos aí que não estão assistindo os vídeos. Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente conversa na aula Zoom sobre esse assunto. E falou! Até!